você a cumprimentar que está do seu lado. Libera a paz do Senhor Jesus. Por favor, não deixa ninguém sozinho. A gente está com o mesmo objetivo hoje, que é louvar e engrandecer ao Senhor. Amém. Se você tem motivo para agradecer a Deus, queria que você unisse a sua oração com a nossa, para que a gente possa adorar a Jesus hoje. Amém? Feche os teus olhos. Vamos apresentar o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, fôlego de vida. Senhor, nós apresentamos a nossa mente, o nosso coração, nosso fôlego de vida, Pai, para Te prestar um culto racional, Senhor. Um culto com entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Espírito Santo, nos guia nessa noite, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade, para que possamos contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Não de maneira automática, mas que possamos entender a revelação de Cristo, superando os problemas e reconhecendo que o Senhor é digno de adoração mesmo em tempos difíceis. O Senhor é digno de adoração em tempos felizes, em tempos alegres, mas o Senhor também é digno de adoração em momentos difíceis, Pai. Porque a nossa esperança está em Ti, o nosso socorro está em Ti. E Jesus, não queremos esquecer da promessa que o Senhor tem para nós, que em breve o Senhor voltará. Em breve o Senhor virá buscar a Tua noiva, Pai. Uma noiva adornada, limpa, pura. E Espírito Santo, em nome de Jesus, nos convence de todo pecado, de todo juízo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Perdoa as nossas ofensas, as nossas iniquidades, assim como nós liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. Derrama uma nova unção, Pai, sobre nossa cabeça, um bálsamo, Pai, um descanso, uma paz que excede todo entendimento. O próprio Jesus disse que o Senhor não nos daria a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. O mundo não pode conhecer porque eles não Te conhecem. O mundo não pode entender essa paz que nós sentimos porque eles não receberam o Espírito Santo. Ah, Pai, em nome de Jesus, nos leva ao nível de entendimento mais profundo da Tua palavra essa noite. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Você pode levantar as suas mãos nesse momento, começar a bendizer o Senhor com suas palavras. Jesus, nós queremos Te buscar em unidade. Nós queremos entregar o nosso coração, Pai. Eu quero entregar o meu coração a Ti, Senhor. Ainda que muitos não entendam, eu prefiro buscar a Tua face, Pai. Ainda que muitos estejam parados, eu pretendo, Senhor, entregar o meu coração a Ti. Em Jesus, manifesta a Tua graça sobre nós. Manifesta o Teu poder sobre nós. Manifesta o Teu amor sobre nós, Yeshua. Atrai o meu coração a Ti, imensurável. Atrai o meu coração a Ti, tão desejável. Atrai o meu coração a Ti, meu amado Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Você pode cantar isso comigo um pouco mais alto? Nada mais satisfaz minha alma. Diga o nome dele. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus.
Só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, diga o nome dele. Só Jesus, só Jesus, Senhor. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, Senhor, Senhor. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz, somente Ele, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais me satisfaz, diga bem alto, nada mais, nada mais. Satisfaz, nada mais satisfaz, somente o teu amor. Só Jesus. Continue elevando a sua adoração ao Senhor enquanto os instrumentos tocam. Nada mais importa. Ele é maior que o dinheiro, Ele é maior que o trabalho, Ele é maior do que todo o tesouro da terra. Ele é maior que o dinheiro, do que o diploma. Ele é o mais importante. Do que vale ter o mundo e perder a sua alma. Do que vale ter o mundo e perder a sua alma. Do que vale ter o mundo e perder a sua alma. Mas vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. O Senhor nos chama essa noite para termos prazer na presença dEle. O Senhor nos chama essa noite para desfrutarmos em sua presença. Existe vida no Senhor. E eu me alegro em Ti.
levante as vozes, declara bem alto: nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Oh, nada mais me satisfaz. Cante mais alto. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz. Só Jesus. Tenho tanta fome pela tua presença, Pai. Comece a falar no seu lugar o quanto você sente saudade do Senhor. A atmosfera está livre para você adorar. Pecados foram perdoados. O amor de Deus se encontra na casa. Existe uma graça pairando sobre a nossa cabeça nesse momento. Vamos cantar pela última vez, nada mais. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus. Só Jesus, só Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos cantar isso para Ele. Teu nome e teu nome, e teu nome, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam. Santo para sempre. E o teu povo santo. Vamos lá, aumenta o volume da sua adoração ao Senhor, todos juntos. E exaltado é santo, Ele é santo para sempre, e santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Levante as suas mãos e declare: e teu nome
toda a criação. Exaltado és, santo para sempre. Adoramos o Cordeiro que venceu a morte. Ele vive, ele vive, e o teu povo clama. E sim ao Rei dos Reis. Oh, Santo, 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 Santo. E teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, e os tronos e domínios, teu nome. Ele tem um nome maior do que toda doença. Ele tem um nome maior do que toda enfermidade. Joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é digno. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Ele é o Senhor, incomparável. Comece a liberar o teu espírito em adoração ao Senhor nessa noite. Se você tem glórias, se você tem aleluia, se você fala em línguas, Abba, nós estamos rendidos aos teus pés, Senhor. Faz o que quiser em nós, faz o que quiser em nós. Nos constrange, Senhor. Nos convence do pecado, de toda justiça, de todo juízo. Faz o que quiser em nós, Senhor. Estamos firmes em tua promessa. Oh, estamos firmes em tua promessa. Oh, estamos firmes em tua promessa. Ainda que o mundo se abale, eu permanecerei em ti. Permanecerei em ti. Firme nas promessas de Jesus, meu Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar isso todos juntos. Firme.
de Jesus, firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firmes na promessa de Jesus. Todos juntos cantando. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Vamos lá mais uma vez, estamos firmes. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Aplauda o nome dele o mais forte que você puder. Nós estamos firmes no Senhor. Independente da situação, nós estamos firmes. Aplauda mais forte. Exalte o louvor, exalte honra, exalte glória a Ele. Enche essa casa de adoração ao Senhor. Ele é digno. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno és, digno é o Cordeiro, a glória, a força, a honra. Anjos e querubins diante do trono, e uma nuvem de glória. Você pode erguer as suas mãos e declarar isso. E uma nuvem de glória, anjos e querubins. Anjos e querubins estão diante do teu trono, Senhor. E uma nuvem da tua glória está nessa casa. E uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, e uma nuvem, e uma nuvem de glória. Ele é santo, Ele é santo, Tu és santo, 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 santo. Santo, e Tu és santo, Tu és santo.
aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, estrela da manhã. Seus olhos como chamas de fogo, o cavaleiro do cavalo branco, chama de fogo. Ele é o leão da tribo de Judá. Senhor, tu és incomparável, Pai. Estrela da manhã, e tu és santo, tu és santo, oh, tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre, amém? Assente só um minutinho, por favor. Eu vou ser breve. É muito bom adorar o Senhor. É muito bom dizer que Ele é santo, porque Ele é mesmo. Hoje eu recebi uma mensagem no livro de Gênesis capítulo 34, 24, sobre José. Antes de entrar na mensagem, eu vou falar brevemente sobre essa história. Essa história é de José, filho de Jacó, né, filho de Israel. E ele tem um sonho, e no sonho dele ele ia liderar os seus irmãos. E ele conta o sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos começaram a odiar José por conta desse sonho. E um dia o pai dele manda ele ao encontro de seus irmãos. E quando ele chega próximo dos seus irmãos, eles resolvem matar José. E aí o mais velho, o Rubem, fala: não vamos matar nosso irmão. Vamos jogá-lo dentro de uma cisterna. Vamos jogar ele dentro do buraco. E no 24 diz assim: tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes nós nos sentimos numa cova vazia, numa cova sem água. E quando uma pessoa está numa cova, não resta nenhuma saída a não ser olhar para cima. Alguém pegou aqui? Quando você está numa cova, só resta olhar para cima. Porque se você olhar para baixo, se você olhar para os lados, em uma cova não tem saída. Então, quando Deus permitiu que José fosse lançado numa cova, em uma forma de parábola, ele estava dizendo: José, eu sou a sua saída. Porque José só podia contemplar olhando para cima. E José ele foi enterrado numa cova de uma maneira parabólica. E José naquele momento era uma semente da sua família.
E eu acredito na palavra semente, porque José foi semeado por seus irmãos e ele teve que morrer. Ele não morreu literalmente, mas o sonho que ele contou morreu ali com ele. Depois ele foi levado a ser vendido por 20 moedas de prata para os midianitas. Os irmãos venderam ele e o sonho dele morreu mais um pouco. Quando ele foi escravizado na casa de Potifar, num lugar estrangeiro, o sonho dele torna a morrer mais um pouco. Quando ele é lançado no presídio, porque não aceitou a mulher de Potifar, ele morre ainda mais. Porque uma semente que ela é lançada numa cova, se ela não morrer, ela fica só. Mas José, ele foi fiel ao Senhor. E ele se tornou uma árvore frondosa. Ele deixou de ser uma semente e se tornou uma árvore tão frondosa que ele trouxe sombra e frutos, não apenas para si, seus filhos, mas para seu pai e seus irmãos. Eu quero dizer para você que você é uma semente na mão do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor vai te plantar, não como os irmãos de José, mas com graça e misericórdia. Ele vai te plantar e ele vai te fazer frondar. E você vai ter condições de ser uma árvore frondosa que vai trazer sombra e frutos para aqueles que estão ao seu redor. E você será como a árvore do Salmo 1. Você será plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem. E só tem uma maneira das folhas não caírem, por milagre. Porque no outono, todas as folhas das árvores caem. Mas quando o Salmo 1 fala que as árvores que estão plantadas junto a ribeiro de águas, até as folhas não vão cair, está dizendo, vai acontecer um milagre. Porque mesmo que as estações digam que as folhas caem, eu digo que não vai cair. Deus quer dizer para você hoje que Ele vai fazer um milagre na sua vida financeira. Ele vai restaurar a sua vida financeira. Deus vai te trazer paz. Você só precisa ser fiel. Você só precisa continuar temendo a Deus. Você só precisa continuar trazendo os seus dízimos. Você só precisa, apesar da sua situação, confiar que Ele vai fazer. E quando você der os seus dízimos, dê a Ele também uma oferta. Porque Ele é digno. Porque Ele é o Senhor. E Ele vai te honrar. E Ele vai transformar a sua oferta, que é uma semente, em uma árvore frondosa. Ele vai transformar essa semente numa colheita maravilhosa. Porque Ele é assim. Ele nos dá mais do que nós pedimos e merecemos. Que Deus te abençoe por sua oferta. Que Deus te abençoe pelo seu dízimo. Que Deus te abençoe por sua fidelidade em nome de Jesus. Sobre esta palavra nós vamos dizimar, amém? Deus te abençoe. Nós temos aqui, 2 tipos de oferta, tá? Você tem oferta para a igreja, 3 tipos. É o envelope preto. Você tem uma oferta para as crianças, para o ministério infantil. E você tem uma oferta para cuidados necessitados. Naquilo que Deus tocar o seu coração, seja abundante em nome de Jesus. Pode levantar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração batendo ao teu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração batendo ao teu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor,
o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo, Senhor. E Senhor, és o motivo da minha alegria. E Deus meu, és o caminho distante do mundo. E vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração batendo ao teu. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, do meu coração batendo ao teu. Shalom, família de Deus, mais uma vez juntos com vocês para anunciar as programações dessa semana. Semana muito especial, semana em que celebramos 37 anos de ministério, Bodas de Aventurina. Sejam bem-vindos à Agenda do Caminho. A celebração está sendo um tempo maravilhoso. Na sexta-feira, anteontem, nós começamos o primeiro dia de celebração com a Vigília do Caminho. Foi tremendo, das 11 da noite da sexta-feira até 5 da manhã de ontem, sábado. E hoje, dando continuidade, estamos aqui no domingo, onde celebramos o Dia do Pastor, daremos a ceia e, acima de tudo, uma das festas judaicas, o Pentecostes, o Shavuot. E vamos estar celebrando juntos, e eu tenho certeza que muito Deus tem para derramar como chuva sobre nós nesse dia tão especial. E a programação continua durante a semana. Terça-feira temos programação ainda de forma online para as mulheres no Conectadas Brasil, com a série Escute. Sim, já começamos adentrando, escutando a voz de Deus e aprendendo mais sobre quem são mulheres e homens de Deus que ouviram a voz do Senhor. Marque na sua agenda, dia 17/6, sim, às 19 horas estaremos aqui na Igreja Batista do Caminho das Árvores, no templo principal, para estarmos juntas fazendo um momento especial de Mulheres Conectadas, encerrando essa série de estudos. Escute. Homens no Caminho, fiquem atentos. Terça-feira, dia 10, teremos o estudo da Bíblia online às 20 horas. Estamos quase chegando no finalzinho já do livro de Provérbios, um dos livros de sabedoria da Bíblia. E na outra terça-feira, que será dia 17, aí então às 19 horas, estaremos presencialmente aqui no templo em anexo, no Salão Nobre, para estarmos juntos com vocês fazendo esse estudo presencial. Próxima quarta-feira, dia 11 de junho, às 19 horas, estaremos celebrando 37 anos do nosso ministério, Bodas de Aventurina. Não fique de fora, venha celebrar junto conosco. Nós continuaremos estudando sobre a série As Árvores. Venha saber mais um pouquinho o que as árvores têm para ensinar para você e para a sua família também. Quarta-feira, 19 horas. Esta foi a nossa agenda especial de 37 anos de aniversário, Bodas de Aventurina. Eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa que neste novo ciclo que se inicia para o ministério, isso será conquistado e alcançado por você e por sua família. Declaramos e profetizamos sobre a vida de todos aqui da igreja que o Senhor trará surpresas dos céus sobre as nossas vidas, casas, negócio, ministério e propósito em nome de Jesus. Sigam nossas redes sociais, @IBCAoficial, e se conecte com todas elas. Não fique de fora das programações da nossa igreja. Deus te abençoe. Até mais. Deus abençoe em nome de Jesus. No colo do bom pastor, toda ovelha encontra refúgio. Hoje, homenageamos aqueles que, como Jesus, dedicam suas vidas a amar, guiar e cuidar do rebanho de Deus. Feliz Dia do Pastor! Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Obrigado por serem as mãos de Cristo acolhendo, a voz de Cristo ensinando e o coração de Cristo amando. Vamos lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar antes de ser elevado às alturas. Dos mandamentos que ele deixou através do Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido. Depois de padecido, Jesus Cristo se revelou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Esteve com eles durante 40 dias, ensinando todas as coisas relacionadas ao reino de Deus. Certa vez, Jesus estava com ele, comendo, e deu a seguinte ordem: não se afastem de Jerusalém, mas permaneçam firmes no mandamento do meu Pai, a qual vocês ouvirem de mim. Porque, na verdade, João batizou com as águas, mas eu batizarei vocês com o Espírito Santo nos próximos dias. E nesse momento os discípulos perguntaram: Mestre, seria este momento que o Senhor vai poder restaurar o poder a Israel? Na mesma hora Jesus disse: não cabe a vocês a saber o tempo ou época que o Pai determinou perante a tua autoridade. Mas cabe a vocês a saberem que vocês receberão o poder do Espírito Santo nos próximos dias. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em qualquer outro lugar. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. E aconteceu que naquele dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som, como um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa que eles estavam assentados. E foram repartidas durante eles línguas de fogo, a qual o Espírito Santo compartilhava e cedia que eles falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Naquele dia de Pentecostes, se cumpriu a ordem do Senhor, escrita no livro de Joel. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e filhas de vocês sonharão, os jovens profetizarão, e os velhos sonharão. E os homens, o que se presenciou naquele dia é que os homens foram batizados no Espírito Santo de Deus e cumpriram a ordem de Jesus e permaneceram em Jerusalém. Esse mover não ficou restrito somente naqueles dias, ele também é para os dias de hoje. Naquele dia houve busca, houve concordância e principalmente houve obediência. Aqueles homens estavam reunidos em um só lugar, em uma unidade, em um só propósito. E por isso, o Espírito Santo de Deus pôde se mover com liberdade. E que nos dias atuais, o Espírito Santo de Deus esteja derramando um fogo sobre nós. E que nós possamos estar unidos em um só propósito, em um só corpo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que Ele derrame um fogo sobre nós. Pois esta casa, fundada há 37 anos, chamada IBCA, é uma casa de oração. É tempo de buscarmos ao Senhor em unidade. Não estejam dispersos, mas sim atentos ao que o Espírito Santo de Deus vem fazer neste lugar. E para que nós venhamos entender que Ele nos enviou.
ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vamos ficar de pé, gente? Louvar mais um pouquinho o Senhor.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto bondade de Deus, és fiel e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, diga. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, mais uma vez. Tua bondade me seguirá. A tua bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu me rendo a ti, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. Bondade de Deus, e eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel para sempre, e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. A tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. A tua
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Seguirão todos os dias da minha vida. Misericórdia me alcançará. Tua benignidade me alcançará. O teu amor me alcançará. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o teu amor, Jesus. Jesus me libertou, Jesus me libertou, Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, papai. Oh, Jesus, Jesus. Pra te adorar eu vivo. Oh, Pra te adorar eu vivo só. Vivemos para te adorar, Senhor. Vivemos para te adorar, papai. Oh, Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar, pra te adorar eu vivo, Senhor, vivemos pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar, e terra e céu glorificam teu santo nome. exaltado, exaltado. Oh, exaltado para sempre, sempre, Ele sempre. é o Senhor. Oh, Ele é o Senhor, tua verdade. Oh, terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor. Tu és o Senhor, Rei dos Reis. Vai sempre reinar. Terra
santo nome, Rei exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glorificamos ao teu nome, Abba. Glorificamos ao teu nome. Recebe, Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus. Oh, meu Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Glorificamos o teu nome. Para sempre clamaremos e cantaremos dos teus feitos, papai. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o valente na guerra. Tu és aquele que vai adiante de nós. Tu és o princípio e o fim, todo poderoso. El Shaddai, El Hagibor, Deus o forte, o invencível. Oh, te amamos, Senhor. Abba, papaizinho querido, nós queremos declarar o nosso amor nessa noite a Ti. Queremos declarar que reconhecemos que não há outro além de Ti, que só Tu és Deus. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Obrigado porque nós fomos alcançados por Jesus com a obra da cruz. Queremos declarar que não foi em vão. Nós reconhecemos a obra e a totalidade da obra feita na cruz e queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite e mais uma vez declararemos que Tu és santo e para todos sempre louvaremos e cantaremos dos Teus feitos. Oh! Ele é o Senhor. Oh! Tua verdade vai sempre reinar. E Deus, glorifica o Teu santo. Rei exaltado, Rei exaltado, Rei exaltado, Rei exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor, te agradecemos, papai, por essa oportunidade que temos aqui de estarmos todos juntos, em unidade, no mesmo lugar, reunidos em Teu nome. Aleluia. Você pode ir pegando sua Bíblia aí, que nem meu querido amigo e amado pastor Irã, tá ali todo arrumadinho ali, camisa toda engomada, cheiroso, tá, pastora Claudinha? Ele achar um cheiro tremendo. Ele fala, né? Hoje eu não trouxe, meu pastor, me perdoe, a Bíblia física. Ele gosta da Bíblia física, em papel eu também gosto, mas eu não trouxe hoje minha Bíblia física, deixei tudo já transcrito aqui nos bolsos. Mas você que trouxe sua Bíblia física de papel, você pode abri-la. Você que não trouxe, que nem meu pastor Irã fala, você pode acessá-la. Isso é bonito, né? Para quem é da tecnologia, você pode acessá-la. Quem trouxe de papel pode abri-la, né? No livro de Atos, capítulo 2, enquanto você vai abrindo, eu queria dizer, Carol, que bom que você veio. Carol tomou um susto ali, amor. Ela fez assim, ó. Não caiu para trás não, porque alguém segurou. Que bom que você veio. Nós recebemos com muita alegria a sua filmagem. A pessoa que mandou a filmagem para nós temos um carinho de pai. E eu carrego um respeito e um amor por aquele homem de Deus muito grande. Quando ele falou assim, meu filho, eu estou te enviando alguém, cuida. Foi mais do que suficiente. Pode saber que eu e minha esposa já estamos orando por você e pelo seu esposo. Deus, a obra dele é completa na família. E nós acreditamos no que Deus tem com vocês, no chamado que Deus tem para vocês, no propósito que Deus tem para cumprir em vocês e através da vida de vocês. Vocês não vão sair daqui se a gente dar um beijo, um abraço e um cheirinho em vocês, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, se você está com a sua Bíblia, Atos 2, versos de 1 a 4. Está assim escrito na palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e eu quero que você entenda que esse dia está se cumprindo hoje, e hoje é uma data que se comemora, né? Pentecostes, a entrega ou a outorga da Torá. E
contando 50 dias após a Páscoa, são 40 após a Páscoa e depois um interstício de mais 10 dias, chegamos nesse dia que é o dia de Pentecostes. E a Bíblia fala, ao cumprir-se o dia, hoje está se cumprindo esse dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por isso que quando eu já estava orando, eu falei, Senhor, eu te agradeço, porque nós estamos juntos, em unidade, reunidos no mesmo lugar. Nós queremos viver o que a tua Bíblia e a tua palavra nos garante que a gente pode viver segundo as Santas Escrituras. Verso 2, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu gostei quando o Mark estava aqui e estava o pessoal do teatro, depois veio o pessoal da dança. E eu comentei ali, e aí Tati ouviu, a pastora Claudinha ouviu, eu falei, eu gostei. Pastor Davi, eu não falo do pastor Davi porque ele é o pastor do Mark, né? Então ele chora. Ele aprendeu comigo, tudo chora, né? Não tem, ele, claro, é igual a mim, chora por tudo. E eu vi, ele estava aqui, eu falei, eu gostei dele, porque ele teve efeitos especiais, viu? Quando ele leu o verso 2, e estava e vejo um vento do céu, puf! Eu digo, eu gosto assim, meu irmão, é 3D. Você já vê o som. Então vamos fazer igual eu aprendi no teatro. De repente veio do céu um som, puf! Como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e encheu toda a congregação, e encheu todo lugar onde os corações estavam unidos no mesmo propósito, querendo mais de Deus. Verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Não é à toa que a pomba, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Assim, quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E quando nesse verso diz assim, e veio, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Repare que a Bíblia ela é clara. Ele não fala que quando a porção veio do céu, que quando o Espírito desceu, e naquele dia maravilhoso em Pentecoste, alguns receberam. A Bíblia fala, as quais pousaram sobre cada um que estava presente, cada um que estava reunido, cada um que estava no salão, cada um que está aqui, cada um que está assistindo, vai receber a sua porção, e ela vai pousar em você. Meu Deus, e vai no verso 4, todos ficaram cheios. Todos ficaram cheios. A Bíblia não está dizendo que alguns, poucos, os que foram escolhidos, os selecionados, não, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A porção de Deus é para todos, a porção do Espírito pousa sobre todos. Quando Ele vem, Ele enche a cada um dos que estão reunidos num único propósito, buscar a face de Deus. Meu Deus! Hoje à noite nós vamos falar sobre Pentecostes, claro, mas do Sinai ao cenáculo, o Pentecostes da lei, o Pentecostes do Espírito. Pai querido, essa é a tua hora. Amigo Espírito Santo, toma as nossas mentes, os nossos corações, unge os nossos ouvidos e toma eles cativos a Ti, Senhor, para que a gente venha entender a Tua mensagem, compreender tudo que Tu quer falar, tudo que o Senhor quer explicar e nos mostrar, e que a gente possa viver isso aqui em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, por favor. Pentecostes, para muita gente, é apenas, essa palavra remete apenas ao poderoso derramado do Espírito Santo de Deus que aconteceu ali no cenáculo, nesse trecho que lemos ali do livro de Atos 2. Mas se a gente voltar, e a gente precisa fazer esse exercício e entender as raízes hebraicas da fé, a gente vai descobrir que o primeiro Pentecoste não aconteceu ali no cenáculo em Atos 2. E eu glorifico a Deus porque Deus tem uma coisa comigo, de várias coisas que Deus tem comigo, tem uma que eu acho muito linda, meu pastor Davi. Às vezes eu estou com uma palavra pronta e quero falar alguma coisa, e eu tinha uma resistência, cadê Milton? Está ali escondido. Eu tinha uma resistência, de quando eu estava escalado em mais de um culto para pregar, de eu falar assim, rapaz, repetia a mensagem, e eu fazia aquele esforço, orava, Senhor, me dá uma mensagem nova. E Milton, que é o nosso diretor da mídia, falava assim, meu bispo, eu gosto dele porque ele fala, né, intimidade, né? Isso é uma besteira. Ele falava assim, sem massagem, entendeu? Eu falava, não, então ele falou, não, meu bispo, se você vai pregar o mesmo tema, de manhã vai ser uma coisa, de noite vai ser outra. E eu glorifico Deus, tem assim, de manhã a gente pregou essa mensagem, depois quando eu saí daqui, ainda tinha umas coisas na minha cabeça, que o Senhor foi me dando. Eu falei, Senhor, não deixa eu esquecer. E eu cheguei aqui e eu esqueci. Mas Deus é tão bom. Aí, quem riu não teve fé, eu tenho.
Aí eu falei, Senhor, não deixa eu esquecer. Aí vem o Senhor e fala assim, meu filho, o pastor Jamilton está muito relaxadinho ali, de camiseta, de tênis, bota ele para recolher a oferta, o dízimo. Aí Jamilton vem e dá a palavra do dízimo. Podia falar qualquer coisa. Ele veio e falou da semente. Eu falei, Senhor, lembrei, Pai. Lembrei da semente. Não existe nada na nossa caminhada, aqui na terra. E a gente sabe que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Tudo começa, tudo nasce, tudo se move primeiro no mundo espiritual para depois acontecer aqui. Então a semente é algo muito poderoso, algo muito forte. Quando a gente fala assim, as promessas de Deus têm que se cumprir na minha vida, porque Deus é Deus fiel. Porque as promessas são sementes. Então no tempo certo de cada semente ela vai dar fruto. Repare que a maçã, ela frutifica no tempo diferente do maracujá, que é diferente do coco, que é diferente da tâmara. Cada fruta no seu tempo e na sua estação. Só para a gente entender semente. E quando a gente fala daquilo que a gente acabou de ler agora há pouco na Bíblia, sobre Atos 2, e o Espírito Santo desceu e pousou sobre cada um, e eram línguas repartidas como fogo, e era maravilhoso, e o povo falou em línguas, e falou em diferentes línguas, e todo mundo entendia quem era dali, quem não era dali. Mas um dia, uma semente teve que ser plantada para aquilo acontecer anos depois. Porque é assim que Deus trabalha. Ele planta uma semente na sua vida. Talvez você venha colher. Mas se a semente for para você, seu sangue e sua família, se você não colher, seu filho colherá, seu neto colherá, seu bisneto colherá. Porque a semente frutifica ao seu tempo. E aí, para a gente entender por que aquilo no cenáculo aconteceu e que o fogo desceu, a gente tem que estudar as raízes hebraicas da fé. E a gente vai descobrir que o primeiro Pentecostes não aconteceu no cenáculo. Mas o primeiro Pentecostes aconteceu no Monte Sinai. Ali a semente foi plantada. 50 dias após a saída do povo de Deus do Egito. O povo que estava escravizado no Egito por tanto tempo, mais de 400 anos. Deus levantou um libertador, levantou Moisés e falou, você vai lá libertar meu povo. E quando ele chegou lá, ele trouxe instrução clara. Cada família iria matar um cordeiro puro, iria sacrificar, e o sangue daquele cordeiro ia passar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte chegasse e passasse naquele lugar, não alcançasse aquelas vidas que estavam guardadas por aquele sangue que simbolizava cobertura sobre aquela casa. No hebraico, Pessar quer dizer passar por cima. No Sinai, Deus escreveu as leis em pedra. Em Atos, Deus estava gravando a sua lei em corações das pessoas. Entenda que a pedra é algo duro, porque no Sinai era como Deus entregou. Já em Atos o Espírito desce para escrever as leis no coração em tábuas de carne. O mesmo Deus que falou com fogo no Monte Sinai, agora estava falando com fogo aos discípulos. E isso mudou tudo, e isso muda tudo. O Pentecostes no Monte Sinai foi a lei em pedra. E a referência, a gente pode ler isso em casa, para a gente ganhar tempo. Está lá em Êxodo 19. O povo de Israel chegou ao Sinai exatamente 50 dias, como falamos, após a Páscoa. Ali Deus desce como fogo. A montanha treme, o monte fumega. Eu não sei você, mas eu cresci na igreja. Quando eu vejo falar montanha tremer, monte fumegar, rapaz, isso aí mexe comigo. A bicha Petinha já está ali, ó, mexe comigo também. Não, meu tio? Mexe comigo, meu irmão. Eu sou desse. Eu sou desse que gosta do monte fumegar, Zé Carlos. Eu gosto desse aí, eu gosto. E aí o texto diz que trovões e relâmpagos, a montanha treme e vozes são vistas. Isso mexeu comigo. Senhor, vozes são vistas, Deus, mas voz a gente ouve. E aqui você está dizendo que a voz era vista. Imagine algo poderoso e você vê a voz. Tem gente que ainda está bugando aí. Não é ouvir a voz, não, irmão, é ver. Era algo que você conseguia ver, algo tão tremendo, porque tudo da parte de Deus, por mais que você não acredite que exista, é tremendo e você vai ver. E o povo estava vendo voz, e a voz era como um trovão, era como labareda, e o monte fumegava, e o fogo descia, o fogo subia, porque tudo de Deus é extraordinário. Mas no texto original, quando a gente lê, e glória a Deus pela vida de Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia em português, ele diz que eram trovões e relâmpagos, só aí já é bom. Mas no original diz assim, vozes e tochas, ou vozes de fogo. Imagine você ter uma tocha viva, por onde você passa você incendeia. Por onde você passa você traz luz. Por onde você passa você traz iluminação. Por onde você traz calor. Por onde você traz segurança, você aquece. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma oportunidade. Irmão, o relógio hoje, eu vou repreender esse relógio em nome de Jesus. O relógio só desce, ele não sobe nunca. Cristo, Deus da Bíblia. Não sei quem já teve a oportunidade de ir no interior. Você está no interior, o sol baixa. Existe interior ainda, viu? Tem gente que
A gente conhece o interior. Você é laranjinha também, você já esteve na montanha, você sabe como é. Quando a iluminação desce, que os postes se acendem de luz artificial, eles atraem todo tipo de inseto. Meu irmão, é muriçoca, é muruim, é tudo. Tem bicho que não sei nem o nome. Acendeu a luz, o bicho vai. Agora repare, se você está no interior e você não acende um poste, você acende um fifó. Quem é da roça sabe o que é fifó. Quem sabe o que é fifó? Aquele fogareirinho. Se você acende um fifó, irmão, não chega um bicho. Porque onde tem fogo verdadeiro, o bicho não chega. Onde tem um fogo que arde, nenhuma praga chega. Onde o fogo genuíno está queimando, só tem lugar para iluminar e fazer diferença. Entenda que você não é um fogo artificial, você não é algo que ilumina pouco, você não é uma lanterninha de bateria, você é uma tocha de Deus. E você é aquele que ilumina a sua volta, quem está, e quem está perto de você na caminhada não vai receber praga, não vai ter bicho, não vai ter inseto, não vai ter nada que importune, porque você é uma tocha acesa. E o lindo que a tocha, quando você acende o fogo, ela não fica assim, e o fogo fica se mexendo, porque quem está cheio não fica parado. Não fica. Meu irmão, eu imagino Moisés. Eu acho que Deus, oh Deus, me ajuda a sair da 5ª série, Senhor. Eu fico imaginando, a Bíblia fala que Moisés era gago. Imagine, Deus é tão misericordioso, Jamilton, que Ele entregou as tábuas a Moisés. Imagine, para Moisés editar, escreva aí, não matarás, e escreveu uma tábua inteira. Deus disse, meu filho, já te entrego pronto, só glorifique. É assim que Deus faz. Deus conhece a minha e a sua limitação, e Ele não nos leva além da nossa limitação. Deus não nos testa além das nossas forças. Deus conhece os seus limites porque Ele te fez. Tem muita coisa que você pode estar dizendo assim, Deus, mas eu tenho isso que eu acho um defeito, eu acho que eu não consigo. Imagine se Moisés fosse dizer, Deus, eu sou gago, não consigo falar diante do faraó. Não é sobre a sua capacidade, é sobre o poder dele que opera em você e através de você. É sobre isso. E Moisés subiu, e o povo todo estava lá embaixo e vendo vozes de fogo. E é estranho ver vozes, claro que é estranho ver vozes, mas quando a gente fala isso em Êxodo e quando a gente vai para Atos, o povo no cenáculo viu vozes como línguas repartidas como fogo. Em Êxodo, Deus desce para dar a Torá e a lei, sua instrução, um pacto escrito em pedra. Mas mesmo com a lei, o povo não conseguia obedecer a algo muito pesado e duro, porque o coração estava endurecido. O Sinai, ele foi muito poderoso, a outorga da Torá, mas ele não foi o suficiente. A lei foi dada, mas estava faltando poder para poder viver a lei. O Pentecoste de Jerusalém já foi algo diferente. Diferente do Sinai que a gente acabou de falar. O Pentecoste em Jerusalém é quando a lei estava sendo selada no coração das pessoas. E a referência é sim Atos 2, que a gente leu no princípio. O mesmo intervalo ali do Sinai, 50 dias. 50 dias após a primícia do Cordeiro de Deus, imaculado Jesus. 50 dias após a ressurreição do Cordeiro puro de Deus. Jesus como primícias dos que dormem, está lá em 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. E o Espírito desce. O mesmo cenário profético. O mesmo cenário profético instalado como foi semeado lá no Sinai, agora acontecendo no cenáculo. O mesmo cenário, som de um vento impetuoso, línguas como de fogo e vozes sendo liberadas em línguas desconhecidas. Agora não é mais no deserto, como estava ali no Sinai, agora é no coração de Jerusalém, no coração da cidade santa. Não é apenas um povo. E glória a Deus porque nós somos alcançados sobre essa palavra. Porque aqui não foi mais só para o povo de Israel que estava saindo do cativeiro da escravidão. Mas lá em Atos 2,5 diz que isso nos alcança. E estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, e todos vindos de todas as nações de debaixo do céu, eu e você.
Nós somos alcançados por essa palavra e temos direitos a ser cheios do Espírito e pelo Espírito de Deus. Agora a lei não está mais em pedra, agora a lei está no interior de cada um de nós, gravada pelo Espírito Santo no coração humano, como está em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, Jeremias profetizando, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Meu Deus, o cenáculo é o cumprimento do que o Sinai apenas tinha iniciado. O cenáculo é o cumprimento daquela semente que foi plantada no Sinai. O cenáculo era o cumprimento das profecias. O Espírito veio para empoderar aquilo que a lei sozinha não poderia realizar. Jesus, ele representa um novo Moisés. E Jesus é o cumpridor da promessa. Eu falei de manhã que na Bíblia a gente tem uma passagem que é conhecida como o Monte da Transfiguração. Eu acho que muito mais do que o Monte da Transfiguração é o Monte da Transferência. Quando Jesus está ali e a Bíblia fala que ele fala com Moisés e Elias. Ele deve ter chegado para Moisés e Davi disse assim, foi bom, você fez o seu papel, mas agora é comigo. Elias, foi bênção, mas agora é comigo. A lei foi até você, para em mim, começa algo novo. Elias, você profetizou, foi tremendo, para em mim, agora eu começo algo novo. Porque eu encerro com isso, junto tudo e entrego isso ao meu povo. Porque em meu nome eles falarão, em meu nome eles profetizarão, em meu nome eles farão maiores coisas. Porque eu vou devolver para cada um deles o Espírito de Deus Pai. E eles terão poder para realizar em nome de Jesus tudo o que está descrito na palavra. A palavra diz que a gente faria maiores obras do que ele fez. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, diz a Bíblia, por meio de Jesus. João 1,17. Moisés subiu ao monte e trouxe tábuas de pedras. Jesus subiu ao céu e mandou o Espírito de Deus. Meu Deus, isso é algo lindo. O Espírito Santo foi a prova celestial de que Jesus foi entronizado. Atos 2,33. Pentecostes não começou com a igreja. Pentecostes não começou com a igreja. Esse dia Deus já tinha marcado desde Levítico 23. Como uma colheita. E naquele dia falam que 3.000 almas foram colhidas. 3.000 almas foram ceifadas. Exatamente o número que morreu no Sinai quando eles adoraram o bezerro de ouro. 3.000. Onde a lei trouxe morte, o Espírito estava trazendo vida, vida nova, vida plena, vida abundante, renovo. Porque onde o Espírito de Deus chega, ele faz tudo novo. Traz alegria, traz vida plena, traz abundância. Onde a lei trouxe morte, o Espírito trouxe vida. O Pentecostes continua hoje. Deus ainda escreve nos corações hoje. A referência disso está em 2 Coríntios 3, 3 e 2 Coríntios 3, 6 a 8. Vou ler só o verso 3. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é nos corações. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Escritas não com tinta, mas escritas com o Espírito de Deus. Não em pedra, mas num coração de carne. O Espírito Santo ele é muito mais do que uma experiência. O Espírito Santo é muito mais do que um tremor. O Espírito Santo é muito mais do que um arrepio. O Espírito Santo é o selo do reino. É a presença contínua do rei dentro de você. Pentecostes foi o nascimento da igreja, sim. Mas mais do que isso foi o cumprimento da promessa. Mais do que isso foi o frutificar da semente. E da promessa de que Ele habitaria dentro de mim e de você. O mesmo fogo que caiu no monte, o mesmo fogo que caiu no cenáculo, ainda queima hoje. Eu não sei se queima na sua vida, se você já sentiu, mas fique tranquilo, se você não vai sentir, você vai sair daqui sentindo hoje. Você ainda vive sobre o peso da lei? E você tenta obedecer a lei pela força? Ou você já recebeu o Espírito de Deus? Espírito que dá vida e grava no seu coração o desejo de te dar a força e o poder para cumprir isso tudo. O mesmo Deus que falou no fogo do Sinai e no cenáculo, Ele agora fala com você e te queima de dentro para fora. Não viva mais como o povo que viveu peregrinando pelo deserto.
Não viva mais assim. Viva como está no reino e selado pelo Rei dos Reis, selado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito ainda é derramado. Nos nossos dias o Espírito ainda cai e ainda flui. O mesmo Pentecostes que incendiou Jerusalém, ele quer incendiar seu coração hoje. O mesmo Deus que desceu e o povo viu línguas repartidas como um fogo. O povo viu línguas e o povo viu essa maravilha. É o mesmo Deus que opera hoje, vai operar amanhã e eternamente. E é o mesmo Deus que quer hoje incendiar o seu coração. Você pode ter a letra, você pode ter a formação, você pode ter título, você pode ter diploma, você pode ter tudo. Você pode ter os princípios, você pode ter moral. Sem o Espírito, tudo permanece pedra. Permita que Deus escreva em você. Dê lugar ao Senhor para que Ele possa escrever uma nova história no seu coração, incutir novas memórias na sua mente, como está lá em Jeremias. Receba o Pentecostes hoje. Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre você o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. A gente vai testemunhar e seremos testemunhas vivas, não só para falar aos outros, mas que os outros vejam o que Deus faz em nós e através das nossas vidas e se espantem. Meu Deus, como assim? Outro dia era uma coisinha e agora puf! Gostou do puf? Uma coisa e é assim que Deus faz. Um dia falamos na igreja sobre como Deus muda a nossa sorte, né? Deus muda a nossa sorte. A gente fala assim, rapaz, fulano, outro dia estava aí arrastando uma burrinha, agora, puf. A palavra sorte do hebraico é mazal. E mazal significa gota do alto. Você só precisa de uma gota do alto na sua vida para mudar tudo num instante. No Sinai, vozes, fogo e lei. No cenáculo, vozes, fogo e espírito. Em nós a palavra viva, o fogo do céu e o espírito que clama, Abba, Pai. Abba, papaizinho querido. Pentecostes não é só história. É o céu dentro do homem. É o reino dentro de nós. Eu não sei se todos que aqui estão conhecem ao Senhor. Eu não sei se todos que aqui estão já fizeram um compromisso com o Senhor de dizer assim, Jesus, eu quero caminhar contigo. Eu entendi quem você é, Jesus. Eu entendi a obra que tu fizestes na cruz. Eu entendi o que eu tenho direito em ti. Eu entendi que eu tenho direito a ser herdeiro e co-herdeiro. Mas você, para receber tudo que Deus quer te entregar, você precisa fazer um compromisso e dizer, eu quero caminhar contigo. A gente vive num país cristão, livre. E glória a Deus por isso. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. A gente pode falar de Jesus nos 4 cantos do nosso país, livremente. Mas nem todo mundo tomou a decisão de dizer, Jesus, eu quero caminhar contigo. Porque Ele quer caminhar com todo mundo. Ele entregou a vida na cruz para caminhar com a gente. Então, eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. Se você ainda não fez esse compromisso com Jesus, de dizer, Jesus, eu quero caminhar contigo. E se você deseja fazer isso hoje, levante sua mão, dê um sinal, eu quero orar por você. Se há alguém aqui que deseja caminhar com Jesus, a partir de hoje, e firmar esse compromisso com Ele, você só precisa dar um sinal assim, eu quero orar com você. Há alguém que ainda não conhece a Jesus, se ainda não fez esse compromisso com Ele, vou perguntar mais uma vez, que teremos ceia hoje ainda. Há alguém que deseja caminhar com Jesus e fazer esse compromisso com Ele, dê um sinal, eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus que todos aqui conhecem ao Senhor Jesus. Já tem esse compromisso com Ele e caminham com Ele diuturnamente. Se você já foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, e você vai cear conosco nessa noite, eu vou pedir que você já no seu lugar, que você baixe a sua cabeça, faça seu autoexame, enquanto a gente vai se posicionando aqui, para estar servindo a vocês, em nome de Jesus. Quem vai cear, eu vou pedir que fique de pé. Quem não vai cear, pode ficar sentadinho. E a partir do momento que nós formos passando e distribuindo os elementos que você for recebendo, você pode ir se assentando de novo, para que assim a gente tenha um controle de quem já recebeu e quem não recebeu ainda. Teu sangue
leva-me além a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava do pecado, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nós cantamos: se desse sangue lavar-me, mais alvo que a neve serei, e alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. De sangue lavar-me, mais alvo que a neve serei.
vou pedir para que a igreja se coloque de pé. A Bíblia nos relata e nos ensina que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele viveu uma noite de celebração. Toda vez que eu estudo sobre a ceia, me vem algo novo. E geralmente é uma coisa que buga a nossa cabeça e deixa a gente em crise. Porque Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele sabia que Ele ia ser traído, Ele sabia quem o trairia, porque durante aquele momento, aquele que tinha intimidade com Ele, recostado ao peito de Jesus, Pedro fez um sinal para ele, falou, pergunta a Ele aí, já que Ele disse que Ele vai ser traído. E ele perguntou, e Jesus disse, aquele que molhar o pão e der na boca vai ser esse. Então, quem é que sabia quem trairia Jesus? Jesus e João, irmão. Porque os segredos são para os íntimos. E mesmo assim, Jesus, sabendo o que aconteceria, Ele teve um tempo de comunhão. E o maior ensinamento que a gente pode tirar de tudo é que em todo tempo a gente tem que ter comunhão com todos. E depois ele fala assim, é importante que vocês façam isso em memória de mim. E a gente, como ser humano, é muito prático a gente querer viver a parte mais fácil para a gente. Jesus disse que é para a gente fazer em memória dele, vamos fazer a ceia sempre. O que ele estava dizendo é, eu vou partir meu corpo por vocês. Parta o corpo de vocês pelos próximos. Por aqueles que você conhece, por aqueles que vão te trair, por aqueles que caminham, com aqueles que não caminham, não interessa, parta seu corpo também. Porque faça isso em memória de mim, faça o que eu estou fazendo, viva o que eu vivo e seja eu aí na terra. O maior ensinamento que a gente pode ter. E naquela noite ele tomou o pão que ele sabia, que simbolizava o corpo dele, ele levou os céus e ele agradeceu, ele deu graças. Bendito és tu, Senhor nosso, Rei do Universo, que fizestes o pão sair da terra. E ele tomou no pão, ele partiu, fazendo alusão ao corpo dele que tinha que ser partido. Semelhantemente, após ter ceado, ele tomou o cálice contendo vinho, ele levou aos céus e ele deu graças. E ele sabia que aquele vinho estava representando o sangue dele, que ele ia ter que entregar todinho na cruz. E ele agradeceu também. Ah, bendito és tu, Senhor nosso, Rei do Universo, que criastes o fruto da videira. Você que vai cear conosco nessa noite, abra o seu cálicezinho. Na parte de cima vai ter um matzah, que é um pãozinho aí sem fermento. Parece uma bolachinha. Tome ele na sua mão direita e você pode se posicionar de frente a alguém que você queira cear, seu amigo, um parente, seu esposo, sua esposa, e olhe nos olhos dessa pessoa e declare junto comigo, este pão simboliza o corpo de Jesus, que foi partido, moído na cruz, por mim e por você. A Bíblia nos garante que pelas pisaduras, feridas que foram feitas no corpo de Jesus, nós teríamos, como temos, direito a viver uma vida livre de enfermidades e de doenças. Eu profetizo e declaro, com fé e por fé, quando eu comer esse pão, eu ficarei livre das enfermidades e das doenças, em nome de Jesus. Comamos. Tome seu cálicezinho aí e repita junto comigo, esse cálice, contendo vinho, simboliza o sangue de Jesus, aquele que Ele deu, todo Ele, até a última gota, para pagar o meu preço, preço de sangue, preço de vida, para me fazer livre da escravidão do pecado. Eu declaro que reconheço que o meu preço foi pago e eu estou livre de toda a carga, todo o peso, todo o jugo, porque Ele carregou sobre Ele na cruz e pagou o meu preço integral. Tomemos. O culto de ceia, ele nos lembra que Jesus morreu. Mas ele não é um culto triste, ele não é um culto fúnebre, porque nele a gente lembra que nem a morte foi capaz de vencê-lo. Ele ressuscitou e ele vive. Ele vive. Ele reina. Ressuscitou. Aleluia. Vamos!
ressuscitou, ressuscitou, aleluia. E ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza, tempo de pior, esperança de Israel. Ele é o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ora, a nossa força em tempo de fraqueza, e ó, esperança de Israel, ó, esperança, e ó, esperança de Israel, ó, esperança, e ó, esperança de Israel. Jesus é o nosso Rei! Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos teus filhos e filhas que aqui estão. Nós declaramos que nessa noite de Pentecostes, de Shavuot, assim se passaram os 50 dias. E nós entendemos sobre a palavra profética que recebemos, que neste ano de 2025, 40 dias após as Páscoas, as nuvens iam começar a se encher. E nos últimos 10 dias elas estariam plenas, e que no dia de hoje o Senhor derramaria uma porção nova, uma porção fresca. E nós declaramos sobre os teus filhos e filhas porção dobrada do Espírito de Deus. Eles vão sair daqui diferentes, eles vão sair daqui cheios, plenos de ti, da tua presença, do teu fogo, do teu Espírito. Em teu nome realizarão grandes obras, em teu nome farão coisas espetaculares, em teu nome eles vão experimentar tudo que está descrito na tua palavra, em nome de Jesus. Levante suas mãos assim aos céus. Só lembrando, Carol, você não sai sem falar com a gente. Levante suas mãos assim aos céus. Que a graça... Ah, sim, calma. Ali, ó, já ia esquecer. Cadê, irmã? Dê um abano aí. Ali, ó, irmã Jéssica e Marquinhos. Você que é pastor daqui da nossa igreja, do nosso ministério. Pastor, bispo, claro. Vocês que não estavam aqui de manhã, não recebeu a sua lembrancinha do dia do pastor. Procure eles ali, Marquinhos e Jéssica, que eles estão ali para entregar a vocês que são os pastores, amém? Aleluia, levante suas mãos agora aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza é uma torre, tempo de guerra, e ó, e esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias